Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia aí lá no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 1. Provérbios. Bento, obrigado, viu? Provérbios, capítulo 1. Na verdade, nós vamos pegar aqui uma palavra que me chamou muita atenção esses últimos dias. Eu passei aqui a minha leitura pelo livro de Provérbios. E uma palavra aqui, principalmente nessa tradução aqui, que eu vi em vários versículos, então, me chamou muita atenção e eu peguei ela aqui para a gente debater um pouco, para a gente falar um pouco sobre essa palavra, que é discernimento. Discernimento. Então, olha que interessante aqui, ó. Provérbios, capítulo 1, lá no verso 4. Acompanhe aí comigo. Provérbios 1, 4. Fala assim, ó. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. Você está aqui, ó, está até ali na tela. Ó. Então, dará conhecimento e discernimento aos jovens. Vira a página um pouquinho, no capítulo 3, aí, ó. 3 também fala sobre discernimento. Lá no 3, verso 21, fala assim, ó. Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a eles, apegue-se ao bom senso e ao discernimento. Continua aí no 4, ó, no 4, capítulo 4, verso 5. Vamos pegar 4:4. Meu pai me ensinava, leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e viverá. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Tem algumas traduções que essa palavra aqui ela vem traduzida como entendimento. Tem alguém com entendimento aí? Entendimento, né? Isso. Entendimento, que faz parte também do discernimento. Só mais 2 para vocês verem que tem vários aqui, ó. Mas eu peguei aqui ainda no 7. Capítulo 7, verso 4, fala assim: ame a sabedoria como se fosse sua irmã e faça do discernimento, do entendimento, um membro da família. E só mais um aqui, no capítulo 9, lá no verso 6. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam, andem pelo caminho do discernimento. Está aqui no meu. Olha que bênção. Aqui, ó, esse aqui é para esses homens aqui. Olha esse aqui que interessante também. Para esses homens já estão cheios de dinheiro. O Robson, o Denilson, o Lucinho, né? Nós estamos começando agora, né, Lucas? Mas olha que interessante isso aqui, ó. Esses homens estão cheios da nota. Julião. Olha o Anderson lá. O Anderson. Mas é aqui, ó. Não se desgaste tentando ficar rico. Tenha discernimento para saber quando parar. Olha que poderoso. Ó, gente, eu já li a Bíblia, nunca vi isso. Me deu vontade de parar de trabalhar na hora, Deus. Eu falei, Senhor, está escrito. Que Provérbios 23, Robson. 23, grave essas palavras no seu coração aí, Robson. 23:4. 23:4. Não se desgaste tentando ficar rico, tenha discernimento para saber quando parar. Robson não trabalha não, né? Só tira pedido, né? Não faz nada, né? Isso eu vou falar com vocês. Mas essa palavra, então, me chamou muita atenção, irmãos, que é discernimento. Em algumas traduções também vem entendimento, como alguns levantaram a mão. Em outras fala assim de conhecimento. Mas eu gostei dessa tradução como discernimento, porque quando ela traduz ali pela palavra entendimento, né, como alguns aqui,
quando a gente pega ali, lá no segundo, eu acho, que é no Provérbios, deixa eu pegar aqui de novo, acho que é no 3 aqui que eu li. Perdão, no 4, 5. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento, ou aprenda a ter entendimento e conhecimento, quando algumas traduções trazem. Quando ela vem escrito ali entendimento ou conhecimento, nos passa assim, sabe, uma mensagem da gente procurar conhecer, procurar talvez ler mais, conhecer mais as coisas, entender de tudo, né? Ou procura ter entendimento. Então eu vou ter entendimento aqui da palavra, eu vou ler mais, eu vou buscar. Mas é interessante que a palavra discernimento, ela traz um entendimento diferente. Ela traz ali uma amplitude talvez maior um pouco. Discernimento, então eu peguei aqui no dicionário, discernimento. Onde é que eu escrevi aqui? Escrevendo tanta coisa que eu já nem sei mais onde que eu tô mais, meus irmãos. Acho que é na hora de parar de trabalhar, essa aí eu. Discernimento, no dicionário, fala o seguinte, fala que é perceber claramente, distinguir, diferenciar, discriminar, compreender, perceber, entender. Então é mais que a tradução ali como entendimento ou conhecimento, ela vai além. Ela percebe claramente, ela consegue distinguir aquilo que está acontecendo, aquilo que está falando. Ela sabe a palavra discernir, vem de diferenciar. Ela vem então de compreender, uma percepção mais profunda, o entendimento está dentro dela. Quando a gente faz ali um estudo dessa palavra, eu peguei aqui numa Bíblia onde ela traz aqui um estudo dessa palavra, fala em considerar, a palavra discernimento fala então em considerar aquilo diligentemente, de maneira cuidadosa. Aprender a conhecer o que é aquilo, uma percepção, perceber, compreender, distinguir novamente. Então adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento, a considerar as coisas diligentemente, a saber distinguir o certo do errado. E aí vem muitas coisas que vem, né, a gente vai vendo ali na Bíblia, aprender a distinguir os tempos, aprender a ter discernimento dos tempos que nós estamos vivendo, discernimento das situações que acontecem ao nosso redor. E uma das coisas que Jesus falou em João, interessante também, em João capítulo 1, verso 26, se puder pôr na tela aqui, os irmãos não precisam abrir, eu vou citar alguns versículos aqui, pode só acompanhar, mas João 1, 26, fala algo interessante, fala assim, ó, João Batista dizendo ali para aquela turma que rodeava ele quando ele estava ali batizando. E muitos ali mandaram perguntar para ele se ele era o Cristo ou se não era. E se ele não era, então por que ele batizava? E por que eles perguntavam isso de João, então? Porque eles não tinham, então, o discernimento. Eles não tinham ali aquele entendimento diligente da época em que eles estavam vivendo. E João Batista fala algo interessante para eles. Ele fala assim, João 1, verso 26, fala assim, eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Repete comigo assim, não reconhecem. Em seu meio há então alguém que vocês não reconhecem, embora ele venha depois de mim, eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Então, naquele tempo, João falava assim, Robson, para aquele povo, olha, já tem alguém aqui no nosso meio, que é muito maior do que eu, que tem um batismo muito superior que o meu, mas vocês não reconhecem. E por que vocês não reconhecem? Porque vocês não têm o discernimento dessa época. Vocês não têm o discernimento. Jesus fala também, aqui em João capítulo 1,
Vou ver se eu acho ele aqui. Mas ele fala o seguinte, que ele veio para os seus, mas os seus não. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que não nasceram conforme vontade da carne, conforme vontade de alguma coisa, mas pela vontade de Deus. Então, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E por que não o receberam se eles estavam aguardando? Ou se estão aguardando até hoje? Porque não tiveram, então, Denilson, o discernimento. Então, queridos, eu quero que a gente pegue nessa palavra, discernimento, porque eu creio que seja uma palavra muito importante para nós nos dias atuais. Discernimento. O discernimento, ele vai nos saber, ele vai nos capacitar, ou ele vai nos proporcionar a gente saber exatamente o que fazer. Ou se a gente não souber o que fazer, vai saber como a gente se portar. Ou não é hora de eu fazer nada. É interessante que o discernimento, ele vai fazer a gente, no momento certo, falar, ou no momento certo, se calar. O discernimento em uma situação vai fazer a gente passar por uma situação que muitas vezes a gente não conseguiria até mesmo passar. Discernimento. Discernimento espiritual, discernimento dos tempos que estamos vivendo. Como eu falo com os irmãos, eu acompanho muita coisa aqui no Twitter, não é só futebol que eu olho, não. Aí eu olho um cara aqui que ele mexe com investimento. E ele falou algo interessante. Ontem eu estava olhando rápido, ele falou assim, eu não consigo entender, eu acho até que ele é cristão, não sei, mas ele fala assim, eu não consigo entender como que depois que um cara estava falando então de investimento, ok? Vamos pensar nessa linha de investimento financeiro e tal. Ele fala assim, eu não consigo entender como muitas pessoas se separam depois que os filhos nascem. Se é nessa hora, e ele olhando obviamente para a vida dele, que ele tem lá um bebê pequeno com a esposa, se é nessa hora de talvez dificuldade, de desafio, que a vida do casal mais prospera financeiramente, ele falou. Eu falei, uau, é verdade. Talvez seja um momento, quem tem filho pequeno aqui, ó, o Vinícius está aí, estou te desanimando, não, estou te animando. Tá bom, Lucas? Estou te animando. Amém, né? Ué, né, Nicole? E geralmente quem não tem filho, não estou dizendo que o Lucas é assim não, tá? A gente fala assim, nossa, eu não posso ter filho, porque na hora que eu ter filho vai ter que ser isso, eu tenho que comprar fralda, daqui a pouco vem a escola, é ou não é? Eu era assim, quem passou por isso, não sei o que, tem escola, tem que levar não sei o que, tem que comprar isso, tem leitinã, tem fralda, tem não sei mais o que, a gente só pensa nas despesas que os meninos dão. Não, mas não tinha televisão também, né? Também tem que dar um desconto para vocês. Vocês eram mais animados. A época era outra. Não tinha celular, não tinha Netflix. Vocês tinham que arrumar menino mesmo para ver se o trem dava uma agitada na vida. Vida suas era muito calma. Acontecia um trem lá do outro lado do mundo, demorava 6 meses para ter notícia. Até os meninos demoravam mais. Hoje já nasce mais prematuro, né? Vai dando ali... Treina 9 meses, agora conta é a semana, vai logo, nasce logo. Mas é interessante, a palavra que eu dei para a Ju, ela citou no acampamento, é que a minha prosperidade, a sua prosperidade, ela aumenta à medida que nossos filhos crescem. E eu libero essa palavra também para vocês. Pode ter coragem, Lucas. Agora vai. Mas voltando lá, aquele investidor, especialista em investimento, um cara renomado em investimento, ele teve o discernimento que nessa hora familiar, o casal ganha, o homem ganha X, a mulher ganha Y, estão separados, mas na hora que eles se unem, ele teve o discernimento, a compreensão, meditando sobre aquilo diligentemente, ele compreendeu
que ao somar ali o casal, e mesmo que eles tenham um filho, aquele desafio do filho vai mudar aquela família de tal maneira, o pensamento, alguma coisa, que o dinheiro passa a render mais do que quando eles estavam sem o filho e principalmente solteiros. E na Bíblia tem isso. Na Bíblia tem isso. A Bíblia fala, se não me engano, é lá no livro de Levítico, Deuteronômio, eu não lembro, mas nós falamos isso lá no acampamento. Algo acontece, tem algo da parte de Deus. Por isso que a Bíblia fala assim, onde 2 ou mais estão reunidos, pelo menos 2, tem algo poderoso quando há um consenso espiritual. Jesus fala também, uma casa dividida, ela não subsiste. Porque se você está na mesma casa, mas dividida, então aquela casa não tem como subsistir. Por isso que ele fala da igreja, quando ele entrega as chaves é para a igreja sempre tem que ter, fala assim comigo, 2 ou mais. 2 ou mais. E nós falamos de unidade no acampamento, por isso há algo poderoso na unidade, algo poderoso na vida do casal, porque eles já são 2 e agora com os filhos ou mais. Eu acho que eu vou ter mais um menino, estou precisando prosperar mais. Amém. Quem falou isso? Glória a Deus aí. Sabia que ia ter um que me apoia. Eu precisava só de mais um me apoiar. Glória a Deus. Aí, olha Deus falando aí, Robson. Lembra de Abraão, que não levou em conta o corpo amortecido. É piada. Piada sem graça. Aquele tempo era bom, que a mulher ainda chamava o homem de senhor, né? Então falava, vamos voltar àquele tempo também. Tempo bom isso. Volta nunca mais. Queridos, João 1,26, então, fala a respeito disso. João 1,26 fala então que vem um após mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias, e ele já está no nosso meio, mas vocês não o conhecem. Por que eles não conheciam? Porque eles não tinham o discernimento. Jesus fala isso também, olha, eu vim para os seus, ele veio, a Bíblia falando, né? Que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, chamados filhos de Deus, que não nasceram segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus. Mas fala que eles não receberam. Por que não receberam? Então, Pedrinho e Fred, porque eles não tinham o discernimento. Não tinham discernimento. Abra comigo lá no livro de Eclesiastes, eu estava lendo Provérbios, então Provérbios e Eclesiastes estão juntinhos. Essa semana foi uma semana, um misto de sentimentos para mim, mas não é por causa do Atlético não, tá? Vocês não precisam pensar besteira na mente de vocês não, já vou cortando isso aí. Eclesiastes capítulo 8, olha que interessante esse versículo também. Depois de Provérbios, vem o livro ali de Eclesiastes. O capítulo 3 tem um versículo muito conhecido que fala do tempo, das estações. Mas eu quero pegar o capítulo 8 também, que fala disso também. Eu nem sabia que falava disso, olha para você ver. Por isso que é bom ler a Bíblia, de vez em quando. Amém? Amém, né? Então, essa semana, no dia 8 de... Nós estamos em outubro, né? 8 de outubro... Eu completei 6 meses que eu li a Bíblia completa. Posso ouvir um amém aí? Ei, glória a Deus. Ai, que bênção, gente. Mas estou falando isso, não é para você bater palma para mim, é para você ficar sem graça que você não está lendo. Aê! Esse aqui eu bato palma sozinho, né? Ei, mas tem tempo de ver o jogo do Galo. Tem tempo de ver as notícias, tem tempo de um monte de coisa, mas de ler a Bíblia nós estamos sem tempo. É igual um amigo meu que eu falei, vamos lá na cela, na igreja. Ele falou, rapaz, eu estou trabalhando demais. Eu falei, na minha igreja só vai vagabundo. Nesse ponto você tem razão. Só vai vagabundo. É gente que está à toa que vai. Eclesiastes 8, verso 5, fala assim, quem obedece às suas ordens não será castigado. Mas agora que eu quero frisar. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo. Pois há um tempo e um modo para tudo,
mesmo em meio às dificuldades. Vou repetir. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo. Pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Irmãos, em outras palavras aqui, o que Salomão escreveu é a respeito do discernimento. Quem é sábio, quem tem o discernimento, então, Vinícius, ele vai saber, ele encontrará o tempo e o modo apropriado para fazer o que é certo. Quando a gente pega aqui em Eclesiastes 3, ele vem falando do tempo e do modo, um texto que todo mundo conhece, fala assim, ó, há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. E ele continua, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, de chorar, tempo de rir, tempo de entristecer, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. E assim vai. O problema que acontece conosco, é o que aconteceu com Jesus naquela época, ele fala assim, olha, quando nós cantamos lamentações, vocês não choravam. Era tempo de chorar e vocês não choravam. Agora é tempo de dançar, vocês estão querendo que a gente canta lamentação. Porque aquela geração, e é um perigo da nossa geração, Vinícius, ela não conseguia discernir os tempos. E muitas vezes, irmãos, para não dizer que sempre, nós não temos o controle sobre o tempo. O tempo é algo exterior. As estações são algo que acontecem sem depender da minha vontade, Denilson. Muitas vezes, então, Lucinho, pode aparecer tempos difíceis nas nossas vidas. Muitas vezes a gente se coloca em tempos difíceis, sim ou não? É bem verdade. Mas tem momentos que os tempos aparecem, as estações mudam, e às vezes nós estamos discernindo uma nova estação como a estação antiga. Então, às vezes não é tempo de plantar, mas nós estamos querendo plantar. Às vezes o contrário, agora que é hora de plantar, mas nós estamos querendo já colher. Uma geração sem discernimento, sem compreender os tempos. E aquela geração pedia para Jesus, então, Jesus, me mostre então um sinal que o Senhor é o Cristo. Ela pedia então um sinal. Ela queria ver um sinal. E Jesus falou com eles assim, Mateus 16, 24, falei, olha, Jesus usa um ditado, se vocês estão vendo que o céu está vermelho, me ajuda aí que vocês são mais crentes que eu, vocês conseguem decorar a Bíblia melhor. Eu só estou com dificuldade para decorar os livros só na musiquinha. Mateus 16, abre aí comigo. Uma geração então começa a pedir Jesus um sinal, porque eles não eram capazes de discernir aquele tempo, de discernir que ele era o Filho de Deus. Então queria deles um sinal. E quantas vezes a gente também não está assim, pedindo de Deus um sinal, para discernir se ele nos ama, para discernir se ele tem nos chamado, para discernir o que ele quer da nossa vida. Mateus 16, verso 24, ele fala assim, não é Mateus, eu estou em Marcos, Marcos, é isso? 16, 4, é de 2 ao 4, eu coloquei aqui 24, você vê como é que eu estou bom, obrigado, cara, soube discernir aqui a minha letra, sem ver. Mateus 16, verso 2, ele respondeu, vocês conhecem o ditado? Céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo do céu, mas não sabem interpretar os sinais do tempo. Pedem um sinal, porque são uma geração perversa, adúltera, que não tem discernimento, vai tocando a vida de qualquer jeito, são religiosos. Vocês não param para ter relacionamento com o Espírito Santo. Ele já está no nosso meio, mas vocês não o conhecem. Não conhecem porque não tem discernimento. Uma geração perversa e adúltera
Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então os deixou e se retirou. Queridos, é interessante porque se você pegar ali aquele texto lá de Jonas, que o Senhor quis dizer aqui a respeito dos 3 dias que ele ficou no ventre da baleia, ele também ficaria no seio da terra 3 dias. Mas se você pegar ali Jonas, por exemplo, Claudinho, quando Deus pede para Jonas ir para Nínive, não é isso? E ele fala algo interessante daquela cidade, ele fala assim, depois Jonas fica ali, não, eu não quero, ele não vai para Nínive, ele vai para, vamos ver se vocês lembram, isso vocês lembram, a escola dominical, né? Tarsis. E aí Deus manda então o quê? Uma tempestade, né, no barco, ele estava lá dormindo, não é isso mesmo? Sim ou não? Quem que mandou a tempestade? Deus. Interessante esse negócio da tempestade também, porque é o seguinte, quando Jesus estava indo lá para Decápolis, também teve uma tempestade, mas quem que mandou aquela tempestade? Como vocês são crentes? Quem que agitou aquele mar? Hã? Então vocês estão com medo, gente? Não, o que é isso? Ó, Satanás, quem? É isso mesmo. Porque a Bíblia diz que Jesus, o que ele fez com a tempestade? Ele repreendeu. Se fosse uma tempestade vinda de Deus, ele repreenderia? Então aquela tempestade veio de quem? Do inimigo. Vocês têm medo de falar, né? Não é bom nem falar, né? Nem diz um amigo meu, não é capeta, não, é lapeta, que é de lá para fora. Aquela tempestade quem mandou foi o diabo, mas essa tempestade quem mandou agora foi Deus para Jonas. Como é que eu vou discernir então, Rob, se a tempestade que está vindo é de Deus ou do diabo? Discernimento. Olha para você ver, a mesma tempestade. A mesma coisa aconteceu, Samuca. Um foi Deus que mandou e o outro foi o diabo que mandou. Uma Jesus repreendeu e falou, aquieta-te. Aquieta-te. Porque na hora que ele pisou lá, os demônios já vinham lá, o gadareno já vinha ao encontro dele. Aquieta-te. Cala-te. Aquieta-te. E a outra Jonas entendeu, pode me jogar desse barco e na hora que vocês me jogar a tempestade acaba. Porque foi Deus que mandou. Eu estou em desobediência, foi Deus que mandou essa tempestade. A mesma tempestade. Enviada de maneira diferente. Discernimento, Claudinho. Discernimento. Mas não é só sobre isso que eu queria falar, então. Quando Deus manda Jonas ir lá, e Jonas tem depois aquela discussão com Deus, eu não queria ir porque eu sabia que o Senhor ia perdoar todo mundo. Ele fala assim, como, em outras palavras, né? Ô Jonas, como é que eu não vou aqui, se nessa cidade tem 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Em outras palavras, está falando assim, Jonas, eu te mandei para um lugar do povo que não sabe nada. Eles não sabem discernir nem da mão direita da mão esquerda. E a Bíblia diz que quando Jonas pregou, aqueles homens se arrependeram e jejuaram, se não me engano, 3 dias, vestidos de pano de saco e cinzas na cabeça. Uns homens que não sabiam discernir. Sabe qual que seja talvez o nosso maior erro, David? Não é só não ter discernimento. Eu acho que quando a gente não tem discernimento, o Senhor é misericordioso e nos socorre. Mas talvez, Denilson, o nosso maior erro é discernir de forma errada. É ter o discernimento errado. É sermos arrogantes de achar que estamos entendendo a época e vivermos de qualquer maneira diante dos finais dos tempos. Entregarmos a vida de qualquer maneira diante dos finais dos tempos. Jesus fala isso também, vai em João 9,41. Abre esse texto aí, olha que texto interessante a respeito disso. João 9,41, ele fala o seguinte. (9:40), 9:40, pode pegar do 40 ali. Alguns fariseus estavam por perto, ouviram e perguntaram. Aqui Jesus tinha curado um cego. Vamos pegar o contexto lá no 35. Quando Jesus soube que havia acontecido,
procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Quem é, Senhor? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você o viu. Jesus tinha curado ele de cegueira. E ele está falando com você. Ele: sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Então Jesus disse: eu vim a esse mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Jesus então estava falando aqui a respeito do discernimento. Aqueles que acham que estão vendo, eles são cegos. Mas muitos que sabem que não estão enxergando nada, eu vim para dar visão para esses. E aí Jesus fala com eles o seguinte no 41: se vocês fossem cegos, não seriam culpados, mas a culpa de vocês permanece porque vocês afirmam que podem ver. Em outra tradução fala o seguinte: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque vocês dizem, agora nós vemos, o pecado de vocês permanece. Queridos, o problema então, como a gente viu ali na cidade de Nínive, não é não saber discernir a mão direita da esquerda. É a gente achar que está discernindo esse tempo e vivendo de uma maneira errada. É a gente realmente falar que entende as coisas de Deus, falar que ama a Deus, que estamos discernindo a respeito do coração de Deus e vivemos uma vida sem entrega, uma vida sem aliança, uma vida sem amor, sem relacionamento. A gente fala que ama a Deus, mas a gente não consegue parar mais um tempo para ler a palavra de Deus. A gente fala que ama a Deus, mas a gente não para ter um tempo de adoração com Ele, de oração. A gente fala que está aliançado com o Senhor em amor e apoia na graça do Senhor, e é nela que nós temos que apoiar mesmo, porque aqui todos nós somos imperfeitos. Mas a gente apoia na graça para o benefício próprio, mas não cresce nessa graça, não cresce nesse conhecimento, não aprende a discernir os tempos. Como nós vimos aqui, a palavra discernimento, então, é considerar diligentemente. Vai passando o tempo, a gente vai ficando religioso. Como aquela mulher no poço, ela fala assim para Jesus: olha, mas aqui o nosso antepassado Jacó tirou água, nós estamos ligados às nossas histórias, nós somos crentes porque isso caiu de paraquedas para a gente é crente. Eu sou crente porque minha mãe é crente, meu avô foi crente, meu filho vai ser crente e meu cachorro também vai ser crente. Eu sou crente porque eu sou crente. Eu não sou crente. Quando eu quero falar crente, não é esse tom pejorativo de ser crente evangélico, não quero saber nada disso. Não estou defendendo aqui evangeliquez, eu estou defendendo vida com Jesus, porque aquela mulher sabia que naquele poço Jacó tinha bebido água, mas ela não tinha água da vida. E ela fala algo interessante, tanto dela, que era samaritana, quanto os judeus, que ela fala assim: olha, me ajuda aqui, que vocês vão me ajudar aqui, que tem hora que eu esqueço os textos, mas ela fala alguma coisa assim: olha, vocês judeus falam que é lá em Jerusalém que se deve adorar. Ela não fala isso? Nós samaritanos falamos que é nesse monte, mas vocês judeus falam lá que é em Jerusalém que se deve adorar. Ou seja, tanto os samaritanos quanto os judeus viviam, Júlio, daquilo que herdaram, de uma religião herdada. E Jesus quer cortar aquela religião dela, porque ela era religiosa. Ela fala: eu estou bebendo do poço que Jacó, ela conhecia, estou bebendo do poço de Jacó. Os judeus estão bebendo lá em Jerusalém, porque eles falam que é lá, eles não se dão com os samaritanos, porque a gente não vai lá adorar, a gente adora aqui nesse monte. E Jesus fala: olha, já chegou a hora, e que não é lá em Jerusalém, nem aqui,
Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai procura. Sabe, queridos, a pergunta que eu quero dizer para nós, para a gente terminar, é se nós estamos realmente tendo discernimento dessa época, desse tempo. Sabe, queridos, no livro de Daniel fala que o Senhor é que muda as épocas e as estações. Ele coloca rei e destitui rei. Muitas vezes, irmãos, nós não vamos ter controle sobre o tempo é externo. Mas nós vamos ter controle sobre o modo, como a gente leu aqui em Eclesiastes capítulo 8. Quem é sábio vai encontrar o tempo, vai discernir o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo, pois há tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Eu queria, antes de orar, fazer um convite para você fazer uma reflexão aí de novo a respeito da sua vida, a respeito da aliança que você tem com o Senhor. Queridos, todos nós estamos apoiados nessa graça do Senhor, e graças a Deus por ela, porque é impossível a gente conquistar esse amor de Deus, um amor perfeito, um amor fiel. Mas a pergunta que eu faço é a resposta que a gente tem dado a essa graça, o discernimento, observar isso de maneira diligente para ver se nós temos dado uma resposta à altura dessa graça, discernir esses tempos e agir de maneira do modo certo, mesmo em meio às dificuldades. Feche seus olhos aí, vamos orar, vamos, para a gente encerrar. De olhos fechados, sabe, queridos, discernir talvez seja uma das coisas mais difíceis que tem nesse mundo agitado que a gente vive, que esse tanto de compromisso, obrigações financeiras, obrigações religiosas, obrigações religiosas. Até que nós aqui da Fruta temos menos um pouco. Obrigações com a rede social, obrigações com a sociedade, quantas coisas a gente faz só para responder para os outros. Até compra coisa que não pode para dar uma satisfação para a sociedade. Um mundo de obrigações. Essa semana, então, eu disse para os irmãos que no dia 8, completei 6 meses que eu estava lendo a Bíblia toda. Completei no dia 8. E eu não sabia que eu ia completar no dia 8, na hora que eu fui vendo, era no dia, exatamente o dia que eu tinha que levar minha mãe em Sorocaba para ela operar, fazer um transplante. E chegamos lá na consulta no dia 8, na hora que eu vi que eu concluí a Bíblia, eu acho que eu sou um crente supersticioso, tá amarrado, né? Mas eu falei, meu Deus, essa semana será uma semana perfeita. Eu nem imaginei que eu ia completar aqui a minha leitura e eu consegui ser fiel justamente no dia da consulta da minha mãe, que vai operar de córnea. Isso aqui é um milagre do Senhor, Pai. E a minha interpretação daquele tempo era que Deus casou tudo por obra dele, e realmente foi obra dele, que eu comecei a ler 6 meses atrás, eu nem sabia que dia que ia cair isso. E chegando lá, o médico tentou de todo jeito não operar minha mãe, ela não pode por causa disso, ela não vai dar certo, não vai dar. Na terceira vez que ele falou que não ia dar certo, eu falei, doutor, eu tô sabendo dos riscos, nós viemos aqui para operar. E vamos continuar. E aí ele arrumou um jeito lá, não pode, porque não sei o quê. Aí nós corremos aqui no médico daqui, ele fez um outro termo para poder minha mãe operar, isso na quarta-feira. Na quinta-feira, então, eu vim embora cedo, minha irmã chegou para ficar lá na cirurgia com ela. Era 10 horas da manhã, e quando deu meio-dia, meu cunhado, eu ligando, eles me atendiam, meu cunhado me atendeu e falou, João, sua mãe não operou. Não deixaram sua mãe operar. E no carro ali eu vim orando, estava com febre, vim orando de lá até aqui. E justamente na hora ali, 10 horas,
Eu intensifiquei minhas orações, de modo que a presença do Senhor estava tão forte naquele carro. E o meu discernimento é que estava correndo tudo bem, que a mãe estava sendo operada, mas a mãe não operou. Não pôde, porque a glicose estava alta e tinha um risco, então eles não operaram. E quando meu cunhado me falou, então, aquilo meio-dia, eu já estava quase chegando aqui. Mas eu fiquei tão bravo. Eu fiquei imaginando, por que eu não estava lá? Como é que vocês não deixam? Tem que discutir com o médico, vocês têm que brigar, tem que espernear. Esse povo é folgado. Quem sabe o que a mãe está passando é ela, é a gente que está aqui com ela todo dia. Minha irmã, né, mora fora, lá fora, assim, em outro estado. Não sabe a luta que a mãe passa com essa visão. E na hora vem 1000 pensamentos. Cadê Deus? Cadê o Senhor, né, pai? Vem o primeiro pensamento. Mas você não confiou? Você não sentiu a presença de Deus ali? E agora, então, com essa notícia? Era tudo emocional, então? E eu cheguei aqui, eu passando muito mal. Acho que eu até piorei por conta disso. Tive que ir para o médico. Uma febre, uma dor. Nossa, mas foi um dia terrível. Terrível. Talvez o pior dia desse ano. E vem aqueles pensamentos, eu falei, não, o Senhor está no controle. Eu tenho certeza, isso foi debaixo de oração. Essa cirurgia estava debaixo de oração. Eu pedi a alguns irmãos também para orarem. E a gente orando, a família. Mas vem aquela voz. Você está debaixo de oração, então por que não operou? Por que não deu certo? Eu falo, não é possível que isso tudo era emocional, da minha cabeça. E aí ontem a mãe foi lá para cá e chegou na sexta-feira. Eu já tinha vindo embora para BH. Minha irmã mora em Campo Grande, levou a mãe para lá com o pai, eles estão lá. Não operou, remarcou para começar do zero. E a mãe teve uma febre muito forte, assim como eu tive. E levaram ela no médico, descobriram que ela estava com Covid. Sabe, queridos, e se ela tivesse operado com Covid? Meu cunhado é mais inteligente assim que a média, ele foi lá pesquisar e tal. O risco de acontecer alguma coisa ali era infinitamente maior por minha mãe ser diabética e ainda tá com Covid do que se fosse uma operação normal. Ou seja, o Senhor cuidou de tudo. Mesmo não sendo aquilo que eu queria, o que ela queria, o que a família queria. Discernimento dos tempos e do modo para fazer a coisa certa, mesmo em tempo de dificuldade. Eclesiastes 8. Sabe, irmãos, eu não sei o que você está vivendo. De olhos fechados eu vou concluir agora. Estou contando esse testemunho que passei essa semana. Mas eu não sei o que você está vivendo, qual que foi a cicatriz ou a ferida tão grande que te impede de... Sabe, que te impede de fluir ainda mais no Espírito Santo do Senhor. Qual o medo? Qual foi a dor? Qual foi a estação tão pesada que você passou, que talvez te trouxe hoje medo, cicatrizes? Que a gente não se entrega nessa aliança do Senhor. O Espírito Santo nessa manhã tem te chamado para ir muito além, irmãos. Em Romanos capítulo 8 fala que a criação do Senhor, ela anseia, a palavra é essa, anseia, ela tem expectativa na manifestação dos filhos de Deus. E nessa terra o Senhor conta com você e comigo. Ele espera a manifestação nossa como sal, como luz, porque a criação dele anseia pela nossa manifestação. Mas talvez o nosso discernimento dessa época seja só: Deus, obrigado por Senhor ter me abençoado nisso, naquilo outro. E a pergunta que o Senhor faz para nós foi a mesma que ele fez para Pedro ali, quando ele ia subir aos céus. Ele fala: Pedro, tu me amas?
Sim, Senhor, Tu sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, Tu me amas. Pedro, Tu me amas. E ele triste fala: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então ele deixa essa mensagem para nós: apacenta as minhas ovelhas. Sabe, queridos, foi colocado que o reino dos céus ele é só conquistado por pastores. O reino dos céus é meu, é de vocês. Somos nós, não tem pastor, não tem levita. Não sei de onde tirar esses trem. O reino dos céus é para nós. Nós que temos que levar esse reino, levar dentro da nossa casa, do nosso trabalho. Juntos aqui há um poder diferenciado quando a gente se junta. A gente já viu isso na Bíblia, onde 2 ou mais estão reunidos. As chaves do inferno, como nós falamos ali no acampamento. Mas talvez nós não estamos tendo discernimento dessa época. Discernimento. Sabe, queridos, eu não sei a estação que você está vivendo. Talvez o tempo na sua vida não seja o tempo de dançar, não seja o tempo de colher, talvez não seja o tempo de rir, talvez seja um tempo de prantear, um tempo realmente difícil. Mas a Bíblia diz que o Senhor vai nos dar o tempo e o modo de agir corretamente, mesmo em tempos difíceis. Não olhe para trás, irmãos. Não olhe para trás. Às vezes o tempo de você é um tempo de estudo, você tem que estudar a faculdade. Às vezes é um tempo que a criança está nascendo, a gente sabe das dificuldades, sim. Mas isso vem de Deus, são tempos, são estações. E o Senhor, Ele vai te encher nessas estações. Que a gente não seja como aquela geração que falou: Ele já está no nosso meio, mas vocês não reconhecem. João 1:26. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Que a gente tenha o discernimento correto daquilo que tem sido falado nesse tempo. Que a nossa aliança não é, como Roberta disse aqui no início, não é só para receber, mas é para dar, porque melhor é dar do que receber. Que o Espírito Santo assente isso no nosso coração nessa manhã. Por isso, vou citar o versículo que eu citei no acampamento, Gênesis 2, alguma coisa. Por isso deixará homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Chegou a hora da gente se unir ao nosso noivo. Deixar as coisas desse mundo, deixar as coisas terrenas, ter o discernimento que isso é coisa de homem, isso exige maturidade, isso exige também de nós esforço. A graça é que o noivo está nos esperando, mas nós temos que caminhar até ele, temos que ser diligente, como aquelas 5 noivas que tinham um óleo ali para não apagar a vela. Diligência, discernimento, vontade. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. As ovelhas estão aí, irmãos. E nós somos esses filhos que a criação anseia, que tem expectativa na revelação dos filhos de Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Pai, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Pai, que a gente tenha o discernimento correto, espiritual dessa época. E é melhor, meu Pai, que a gente até não tenha discernimento nenhum. Porque a gente se fala que vê, mas a gente não tem visão, o nosso pecado é ainda maior, como Jesus diz. Mas, Pai, que o Senhor agora possa tirar de nós toda cegueira espiritual, que a gente reconheça realmente, além do seu senhorio, o seu governo. A gente fala que o Senhor é Senhor e Salvador. Salvador a gente quer, mas a gente também não fala do governo, do senhorio. Controla realmente, Senhor, as nossas vidas. Controla as nossas emoções, controla a nossa vontade, para que a gente cumpra a vontade do Senhor, Pai. A gente tem tudo aqui, Pai, nessa terra. A gente tem alegria, a gente tem amigos, tem comida. Oh, Deus, a gente tem uma vida abundante.
Talvez não seja abundante, Pai, aos olhos do mundo, mas aos olhos do Senhor ela é super abundante. Nós temos a graça, nós temos sangue, nós temos o corpo, nós temos a aliança. E quantas vezes a gente ainda vive infeliz? Nos dê esse discernimento, meu Pai, da gente... Chegou a hora, Pai, que nós que somos teus filhos, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim são filhos de Deus. Chegou a hora, Pai, de sermos guiados, de sermos levados, como o Senhor falou do gênero que Pedro ia morrer. Pedro, vai chegar uma hora que eles vão te cingir e vão te levar para um lugar que você não quer. Esse é o gênero de morte que você vai me honrar. Que a gente possa morrer, Pai, e honrar. Que o Senhor nos leve para onde o Senhor quer, mesmo que a gente não queira. Que o Senhor, a gente possa orar como Jesus, passa de nós esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é esse, que nenhum deles se perca. Que o Senhor nos dê essa graça, Jesus, de fazer a sua vontade no mundo de hoje, de anunciar o teu evangelho com as nossas atitudes, com palavras, com honestidade, com verdade, com a presença do Espírito. Onde a gente chega, onde a luz chega, as trevas têm que sair. Eu libero essa palavra, eu ligo essa palavra aqui nessa manhã. Que o nosso discernimento, que a gente tenha discernimento, que o Senhor abra os nossos olhos para a gente enxergar essa época, o tempo e o modo de agir certo mesmo num tempo de dificuldade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique bem no seu lugar. Glória a Deus. Vamos encerrar, vamos. Olha, eu exagerei. 12:30, eu exagerei. A culpa é minha. Mas tá tudo bem, vocês me perdoam. Estenda sua mão assim, estenda, Senhor, coloca assim para receber. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Filho e o poder do Espírito Santo, que vai nos ajudar a discernir tempo e modo, épocas, esteja conosco hoje, essa semana e eternamente. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.